Muito produtivo, fiquei surpresa com toda a equipe, com a disposição e o desprendimento nesta gestão. E, de verdade, eu saí de lá muito feliz, doutor Frederico, porque realmente a gente vê pessoas capacitadas, não somente capacitadas, mas pessoas que têm um bom movimento e um bom desprendimento e vontade de fazer aquilo que é certo. Nós sabemos que o nosso município passou por uma maquiagem na área da saúde, isso aí já mostra para todo mundo. Esta maquiagem fazia com que pessoas cometiam, nós vamos fazer várias cirurgias, e aí não se pagava após isso essas cirurgias. Esta maquiagem fez com que teve uma falsa propaganda, né? Fila zero. Nós sabemos que dentro da saúde não existe fila zero, existe uma diminuição do tempo de espera. Isso é muito importante dizer. Eu acho que, se eu puder orientar relacionado a isso, por favor, tire essa falsa propaganda de fila zero, porque não funciona isso, né? Eu fiquei feliz também por este 1 milhão já na economia. Isso é surpreendente. A gente vê realmente que a maquiagem está sendo caída e nós estamos vendo uma gestão de verdade. Eu queria saber que vai sobrar uma conta aí para vocês. E vocês têm um recurso para poder ser investido, para pagamentos e tudo isso. Dentro desse recurso, quanto será para pagar essa dívida e quanto tempo nós vamos poder sanar os prejuízos da antiga gestão? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu queria saber também como, eu acho que é o João Carlos que pode até me responder, se já foi resolvida a questão da fila transparente das cirurgias. Porque, para nós, quanto maior a transparência na saúde, melhor é, porque isso é uma proteção para o vereador. Porque o que acontece muitas vezes? É igual a questão da fila na creche. Acha que o vereador não tem vontade, ou ele não foi atrás, mas nós sabemos também que existe uma burocracia e até uma questão de moralidade, porque tem pessoas que já estão na frente, né? Nós sabemos que sim, que vocês olham os quadros, vê se existe uma gravidade maior, se teve uma evolução no caso e vocês tentam passar, mas eu gostaria de saber, né, até eu acho que é uma questão técnica e de informática, quando é que vai realmente ter, né, esse processo dessa transparência para nós podermos ajudar e essa questão do recurso e da dívida. Obrigada. Pastora, obrigado pelas palavras. A pastora esteve com a gente lá, nós ficamos umas 3 horas lá conversando, né, pastora? Porque a área da saúde é muito complexa e tem vários pseudópodes aí que a gente tem que entender. Em relação às dívidas, eu digo, e a gente conversa muito entre a gente, meu sonho é entrar em 2025, né? Porque até agora nós estamos resolvendo muita coisa de 2024. Em relação a dívidas, assim, como a gente já disse, a comissão ainda não terminou, mas a gente imagina que, de verdade, do orçamento desse ano, a gente deve ter por volta de 60%. Quer dizer, uns 30% mais ou menos vai ser para pagar dívidas anteriores, e uns 8%, 10%, aí vai depender de como a gente vai lidar com isso melhor daqui para frente, em relação a demandas judiciais. Então, assim, por que a gente fala isso? Porque a gente, igual a gente conversou aquele dia, a gente precisa muito de vocês, porque assim, se a gente conseguir verba extra, a gente falou das emendas, essas coisas, vão ajudar a gente a prestar um serviço melhor, mas, ao mesmo tempo, não dá para eu falar assim, esses 40% não é meu, e agora eu vou lidar com 100%, eu vou gastar 140%, e aí vou fazer a maior saúde do mundo, e depois alguém vai pagar. Então, a gente tem que ter responsabilidade com isso, né? Então, responsabilidade e transparência. Então, esse ano é um ano muito difícil para a saúde, justamente por causa disso. Nós temos realmente um orçamento muito impactado. Segundo aspecto, em relação à transparência nas filas, isso, lá na campanha, o Eduardo e o Paulo já falavam disso, aquele dia a gente já conversou, e isso é prioridade. A gente ainda tem dificuldade de não colocar tudo, mas o João já pode até adiantar o que já está, que é em relação à parte de tecnologia. A tecnologia, às vezes, nos esbarra em agilizar essas coisas, porque tem que ter um funcionário para digitar uma coisa, outro funcionário para digitar outra, igual a gente explicou aquele dia, é meio complexo, mas a nossa intenção é estar tudo no portal da transparência. Então, se eu estou esperando uma tomografia, eu sou
o 80 da fila, eu vou saber que aquela fila está andando e eu sei que aquele lugar é o dele, exceto, como a gente sempre fala, em casos de urgência e emergência, onde o paciente vai passar à frente porque o caso dele é mais necessário que o outro. Mas fora isso, está tudo dentro da transparência, dentro da fila que vai estar disponível para todo mundo. João, se você quiser completar aí. A fila de cirurgias ela já está disponível, está disponibilizado no portal da transparência. O portal ficou fora do ar para alguns ajustes, mas já está disponível para consulta. Nós vamos ter que fazer mais ajustezinhos ainda, mas ali o paciente com cartão de saúde dele ele consegue buscar a posição na fila e a situação dele, se o pedido foi admitido ou não, se foi devolvido para alguma correção nesse sentido. Agora nós estamos avançando. Tivemos aí umas reuniões com a equipe que presta essa assessoria de informática para o município, né, que é a Soner. Eles têm alguns módulos que são interessantes para a gente, então, a questão do TFD vai migrar para o sistema, a fisioterapia e fono, né, fono está um gargalão também de atendimento, também nós vamos conseguir colocar nesse sistema para facilitar até a gente visualizar o tamanho do problema, né, em tempo real. Exames de alta complexidade, então agora, né, a equipe está começando a trabalhar nesse sentido, então as tomografias, ressonâncias, cintilografias, tomografias computadorizadas e são 4 grupos de exames agora, esses também já vão para o portal. Então, a pessoa vai ter uma ideia de que já está lá, mas a gente queria avançar um pouco mais ainda, que é a questão da previsibilidade. Então, essa que eu acho que é a angústia de todo mundo, é você não saber quando vai fazer, né? Então, uma coisa que o Dr. Frederico, o Dr. Luiz, eles conversam muito com a gente é isso. Às vezes, que seja uma previsibilidade maior, né? Vamos pensar a questão da fono. Então, tem um gargalo grande ainda, é um problema estrutural, tem uma falta de profissionais na região sudeste, não é um problema de Poços de Caldas, né? A gente está trabalhando umas estratégias para isso também. Mas que a pessoa saiba que ela vai ser atendida em 5 meses, em 4 meses, mas pelo menos você tem a previsibilidade, que ela pode tomar as medidas dela também, que ela achar que são necessárias, né? Mas a ideia é que a gente consiga fornecer para o usuário, né, uma ideia, né? Não só se está na fila, mas também de quando, né? E o governo federal ele vem com algumas políticas, né, e a gente estava até discutindo isso em CIB hoje de manhã, uma delas é o PEMAI, ele prevê, dentro de algumas linhas de cuidado, até a previsibilidade de atendimento. Então, cardiologia, então você tem 60 dias para o paciente fazer a jornada dele na rede. Então, da consulta para os exames, para o resultado e para a cirurgia. Então, o município fez adesão. Então, nós vamos trabalhar com 2 frentes. Primeiro, adesão a essas políticas que são benéficas para o município financeiramente também, né? Tem algumas vantagens para a gente ali. E, em paralelo, com sistemas de informação, né? Então, a ideia é que assim, a gente comece a agregar no portal da transparência esses grupos de primeiros exames, depois os exames de alta, depois os exames de média complexidade, os serviços, até que a gente tenha tudo lá. Então, nós estamos trabalhando firme nesse sentido ainda, não mudamos de ideia ainda não. Tá? Só mais uma coisa. Existiam alguns equipamentos da terceirizada que era colocado e esses equipamentos não estavam sendo usados porque falavam que não estava aptos para ser usado, estava quebrado, não estava sendo usado, mas eram pagos. Esses equipamentos, como que com essa gestão foi resolvido isso? Se é verdade, né, também. Quer que responda, doutor? Pastora, boa tarde. Existia, sim, valores cobrados a título de aluguel, tá, que foram prestados contas, mas dentro da normativa do próprio decreto municipal que trata das parcerias, há a previsibilidade desses encontros de contas, que são os que estão sendo realizados, que é quando a comissão apresenta os seus relatórios e encaminha para a OS também as eventuais glosas. Uhum. Esses valores, a título destes equipamentos, foi até uma observação que o vereador Flavinho disse, né, mas que nós já fizemos, eles foram glosados mesmo referentes
a meses anteriores. Então, tudo aquilo que não foi comprovada a prestação de serviço foi glosado, e aí, como o doutor Frederico falou, quem deve para quem é uma situação que provavelmente vai acabar sendo judicializada. Mas houve esse cuidado, houve essa atenção para que não houvesse nenhum repasse, né, pelo menos da nossa parte, dentro daquilo que não foi efetivamente prestado ao município. Só uma parte, pastora, primeiro agradecer, né, pelas perguntas. Eu não consegui recebê-la, até peço desculpas, eu tive um tempo que eu tive que acompanhar minha filha, estava em cirurgia, foi aonde a gente Mas teve você já me ajudou. Sim, tive essa chance. Me ajudou. Obrigada. Mas a gente está sempre atento aí, né, às necessidades, né, não só trazidas por cada um dos vereadores, mas aquilo que a gente entende. E muito prontos, vocês estão muito prontos para responder, porque às vezes não dá para fazer, não é a questão, não é essa, mas às vezes a gente não tem um retorno, e eu quero parabenizar todos pelo retorno. Sim, e esse é um cuidado, viu, pastora? Fruto até, no meu caso especificamente, mas eu acho que muitos aqui também já passaram por isso, eu falo que assim, hoje a gente tem, na figura do vereador, uma referência, né? Porque aquele vereador, ele foi eleito, né, por uma série de pessoas que muitas vezes representam outras pessoas e, enfim, e é a nossa população, que muitas vezes, quando não consegue o acesso pela via ordinária, ele busca no desespero o vereador, e por isso que a gente sempre coloca como uma máxima, ouvir sempre com muita atenção as demandas trazidas por vocês, porque o sistema é falho, nós somos falhos, e assim, e nós também não somos os donos da verdade, não seremos jamais. Então, a gente entende que muitas vezes você detecta casos, sim, que são casos que deveriam ter sido triados como emergenciais ou como casos prioritários, pelo menos, e que não entraram, às vezes, naquela linha de prioridade. Então, a gente acaba sempre tendo esse olhar, e aqui a gente tem a vantagem também de ser médicos, né? Então a gente olha também com olhar de médico, no sentido da gente poder estar dando essa atenção, e aquilo que tiver no nosso alcance a gente não abre mão, claro que sem ferir qualquer questão de legalidade, aquilo que é o respeito àqueles que estão aguardando nas filas, que a gente sabe que não são pequenas. Em segundo lugar, em relação a qualquer programa da natureza Fila Zero, ou qualquer nome desse sentido, eu falo que, pessoalmente, eu digo assim, tudo que é emergencial, tudo que é contingencial, tudo que é situação que às vezes você promete, né, resolver por vias desse tipo, eu entendo que isso aí vai contra uma boa gestão. Eu acho que aquilo que precisa ser feito em caráter emergencial é porque não foi feito de forma ordinária. Alguém falhou na gestão em algum momento, ou seja, naquele momento surgiu uma necessidade, uma demanda reprimida que precisa ser sanada com alguma estratégia complementar. É claro que existem na saúde situações que às vezes fogem do controle de qualquer um, como foi a pandemia. E aqui eu quero fazer um gancho, pastora, que eu acho que até a título de conhecimento, porque isso é algo interessante para a gente quando olha de uma visão um pouco mais macro, enquanto política pública de saúde, é que houve, no pós-pandemia, um estímulo muito grande por meio de um programa do governo federal, que é o Programa de Redução de Filas, chamado também de PERF, que esse programa ele estimulou e muitos municípios a adotarem esse tipo de estratégia de zerar a fila, que cada um deu o nome que achou. Mas a forma de financiamento, ela previa você tentar suprir demandas reprimidas que vieram da pandemia, entendendo que a pandemia ela trouxe algumas demandas novas, porque muitas pessoas que eram para ter sido operadas eletivamente não foram operadas, muita gente que deveria ter se cuidado deixou de frequentar sequer a sua unidade de saúde, e quando passou aquele período mais crítico, surgiu ali uma fila, uma demanda que precisava de algum tipo de sinalização, de algum tipo de política que conseguisse suprir. Essa política de redução de filas, ela finalizou agora em dezembro do ano passado, e ela está sendo substituída pela política de acesso a mais especialistas. Então, o que o Ministério fez, junto com os estados? Ele entendeu que, uma vez que ele já conseguiu resolver grande parte dessas necessidades pós-pandemia,
haveria, a partir de agora, um estímulo num outro modelo de financiamento, que é um modelo de financiamento de eficiência assistencial, que é mais ou menos, e aqui o João introduziu bem, que é a questão de você garantir que o paciente tenha acesso ao especialista no momento certo, no prazo necessário, e quando for um caso de cirurgia, que ele opere dentro de uma previsibilidade. Ou seja, se são 60 dias, isso vira indicador. E esse indicador ele é usado, inclusive, como critério para financiamento. O município perde recursos se ele não cumprir. Então, isso, de alguma forma, estimula os municípios a tornarem as suas gestões mais eficientes quando entra nessa questão de cirurgias, por exemplo, cirurgias programáveis, que são as eletivas que a gente fala. Então, eu quero dizer que, assim, além de médicos, tanto eu quanto o Fred, nós temos formação na área de gestão. Então, assim, nós temos essa visão também de gestão eficiente, juntamente com os nossos prefeito e vice-prefeito, a gente tem tido muito essa preocupação de não só trabalhar situações pontuais em caráter emergencial, mas muito mais do que isso, criar condições de fazer essa gestão de forma mais eficiente e transparente. Então, tudo isso vai ser trazido da melhor forma possível, de forma oportuna. Hoje, nós estamos tendo aí a mudança do ministro da Saúde, então está havendo aí, foi a primeira reforma, né, que foi feita a nível federal, acho que todos estão acompanhando, e inclusive hoje eu tentei entrar em contato no Ministério da Saúde, aproveitando de alguns pontos que a gente tem lá, algum conhecimento de pessoas que trabalham também naquele nível, e assim, mas a gente está aguardando algumas diretrizes, que, enquanto município, vão ser muito úteis para que a gente possa construir, com a ajuda, inclusive, do Legislativo, uma nova estrutura que garanta que a gente tenha, de fato, uma gestão eficiente e impessoal. Uma coisa que o Fred sempre fala, né? A gestão ela não pode estar dependente da figura do Frederico e da figura do Luiz. Ela tem que ser impessoal, ela tem que ser altamente eficiente a ponto de que outros gestores que venham a passar por aqui tenham condições de trabalhar, desde que usem de forma adequada essa estrutura que a gente pretende, de alguma forma, contribuir. Só complementando, pastora, porque assim, às vezes a pessoa está com uma demanda muito grande em determinada consulta, mas a gente não pode esquecer que uma coisa gera outra, né? Então, gerou consultas, vai gerar exames, que vai ter que ter o retorno. Então, assim, você não pode criar somente uma liberação de consultas médicas, você tem que liberar todo um atalho, todo um caminho que o paciente vai ter que trilhar para que você realmente tenha resolutividade no caso dele. Porque a gente vê que isso é muito gasto de dinheiro público desnecessário, é isso. Às vezes a pessoa passa no especialista, só vai conseguir fazer um exame daqui a um ano, quando ele volta já é outra demanda. Então, assim, a gente tem que, não é fácil, porque criar todo esse caminho não é fácil, mas a gente tem que tentar fazer isso, que é um grande desafio, mas se a gente conseguir interligar consulta, exame, retorno, a gente vai conseguir ter mais eficiência no gasto público e na resolutividade para o paciente, que é o que mais interessa. Gasta-se menos, né? Sim. E um ponto de destaque é exatamente a criação da diretoria de monitoramento e qualidade. Essa é uma visão que a gente traz exatamente na linha da excelência, pastora. É na linha de realmente a gente poder monitorar esses indicadores, cobrar a eficiência, mas não só isso, mas a excelência. Eu acho que assim, a gente não adianta você não olhar o paciente fora do que a gente chama de linha de cuidado. A linha de cuidado é um termo que a gente usa muito no SUS, aqueles que não sabem eu vou explicar aqui, que é exatamente olhar o paciente com olhos de começo, meio e fim. Não adianta eu garantir o acesso ao especialista, e esse é um equívoco que eu diria que se pratica muito, inclusive do ponto de vista federal, muitas vezes, que você olha para uma frente, mas não olha para toda a linha. Então, a gente precisa, enquanto município, porque eu falo que assim, o verdadeiro Brasil ele acontece no município, ele acontece no dia a dia, onde as pessoas estão ali sentindo o calo apertando e a dor. Então, a gente ter as condições de fazer gestão sobre as linhas de cuidado e, de fato, garantir que elas gerem resultado para o paciente, para o usuário do SUS, eu acho que a gente precisa criar também mecanismos. E a diretoria de qualidade e monitoramento, ela vem exatamente também nessa linha para poder nos dar condições de auxiliar nesse processo. Isso aí é tão importante, assim, porque desde que eu entrei, eu falo que o grande gargalo nosso, o maior de todos, é dado, né? Eu falo que, assim,
sem dados, eles cansam de ouvir, os diretores ficam até rindo, sem dados eu sou apenas uma pessoa com opinião. Eu tenho minha opinião e outra que eu gosto de dizer, eu acredito em Deus, o resto me traga os números. Porque se eu não tiver números, como é que eu vou decidir corretamente? Então, assim, tem tantos atendimentos na UPA que a gente viu ali. Quantos atendimentos realmente deveriam ser feitos na UPA e quantos a gente já poderia ter melhorado a atenção primária e esse paciente ter ficado na atenção primária? Então, quantos setores estão sobrecarregados e não precisariam estar sobrecarregados? Então, se a gente não tiver esses dados, a gente nunca vai tomar a decisão certa. Vai ser uma decisão baseada em opinião. Então, a decisão baseada em opinião, a chance da gente errar é muito maior do que quando a gente decidir com os dados na mão. E essa diretoria vai criar esses dados para a gente, já está criando, e a gente vai começar a tomar decisões mais assertivas daqui para frente. E, através desses números, vão criar as estratégias, igual nas campanhas também de vacinação, como você tinha me dito. Muito obrigada, pessoal.